Bom, vamos dar continuidade aos princípios do direito penal e agora nós vamos trabalhar com o princípio da responsabilidade penal pessoal, também chamado de princípio da intranscendência, princípio da pessoalidade, da personalidade. Então veja que existem várias nomenclaturas para designar o mesmo princípio: responsabilidade pessoal, intranscendência, pessoalidade ou personalidade. A ideia é a seguinte: somente aquele que praticou a infração penal pode ser responsabilizado criminalmente. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Por isso que é chamado de intranscendência. Não pode transcender a pessoa do condenado. Com isso, proíbe-se o castigo penal pelo fato de outrem. E também veda a responsabilidade penal coletiva. Então, uma outra pessoa, um terceiro, não pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime que eu pratiquei. Essa é a ideia do princípio da responsabilidade pessoal. Esse princípio encontra previsão na Constituição, no artigo 5º, inciso 45, que diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Veja então que o artigo 5º, inciso 45 da Constituição, consagra o princípio da responsabilidade pessoal. E veja, esse princípio justifica a extinção da punibilidade pela morte do agente. Nós sabemos que o Código Penal traz como uma das causas de extinção da punibilidade, no artigo 107, a morte. E esse princípio justifica a extinção da punibilidade pela morte do agente, seja qual for a natureza da pena aplicada. Veja, se essa pena tiver natureza penal, criminal, como, por exemplo, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, pena de multa, seja qual for o tipo de pena de natureza criminal, a morte do agente faz extinguir a responsabilidade, de modo que os herdeiros, os sucessores, não serão responsabilizados. Quando a Constituição, no artigo 5º, inciso 45, fala, que podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bem ser, nos termos da lei estendidos aos sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido, ele está se referindo às questões que não são de natureza penal. Por exemplo, reparação do dano, que é responsabilidade civil. Aí sim, os herdeiros, os sucessores, vão responder, mas até o limite dos bens que foram transferidos por força da herança, por força da sucessão, seja sucessão legítima ou testamentária. Então, essa é a ideia do princípio da responsabilidade pessoal, da intranscendência, da pessoalidade ou da personalidade. Então, existem várias nomenclaturas aí para tratar do mesmo princípio do direito penal.